Bom, hoje eu vim aqui falar sobre a criança interior, né? Eu fiz uma enquete no Instagram e algumas pessoas pediram pra mim falar sobre a criança interior. Era pra mim ter gravado na sexta passada, mas eu estava com gripe forte, graças a Deus não é o Covid, né? E não consegui gravar, mas agora eu vou falar um pouco dessa criança interior. Bom, eu sempre falo que o primeiro passo, né, de qualquer processo é a consciência, né? Então, o processo de conhecimento dessa criança interior, ele é mágico, é extraordinário, mas ao mesmo tempo é esquisito, porque mexe muito com você. Então, às vezes, chega a ser doloroso, né? Esse reencontro com a criança interior, ela pode diminuir seu estresse, oferecer mais coragem, entusiasmo e principalmente a cura de muitas doenças, feridas emocionais que você possa ter na vida adulta. Então, ter consciência nos transforma. E passar por esse processo que eu falei que pode ser doloroso, pode curar nossa criança interior. E é uma aprendizagem tanto, especialmente quando temos filhos, né? Porque acaba que aquela criança interior ferida vai para a vida adulta e você tende a repetir padrões com seu filho, né? As crenças limitantes que nós falamos aqui sempre no canal. Bom, então primeiro é a consciência. O primeiro passo para entender essa criança interior é ter consciência. O segundo são as palavras. As palavras, elas podem construir, como elas podem destruir. Então, rotular, moldar ou generalizar, né? Eu costumo falar que o mal de nós, seres humanos, é generalizar, né? A gente escuta, todo homem é igual, nós somos diferentes, né? Eu costumo falar que as digitais, cada um tem a sua, nós somos seres únicos. Ninguém é igual a você, ninguém é igual a mim, né? Então, por que todo homem é igual? Claro que não. Existe um padrão, sim, em alguns aspectos. Hoje estuda cérebro do homem, cérebro da mulher. Em alguns aspectos, sim, existe padrão. Mas ter um padrão não quer dizer que é todo mundo igual. Nós temos coisas particulares de cada um, né? Então, a gente não pode rotular. E muitas vezes a gente rotula sem ao menos perceber isso, né? Na maioria das vezes essas frases elas estão disfarçadas e a gente acha que não é, como é que eu vou dizer, não é muito trágico, que não são palavras muito ofensivas, né? E aí a gente fala, você tá desatento, você não aprende nada mesmo, você não vai conseguir, você não faz nada certo, você não presta pra nada. Você é tímido, você é covarde, não chore por bobeira, quem chora é bebê. Essas frases que é normal usarmos no nosso dia a dia, ela pode sim ferir a criança interior, né? Tanto na nossa infância, como nos nossos filhos atualmente. Porque quando você fala você tá ferindo a identidade do seu filho. Então, você é desobediente. Aí, você tá falando quem ele é. Ele não é desobediente, ele tá tendo atitude de desobediência. E naquele momento ele tá sendo desobediente, tá? Eu vou falar um pouco de Deus aqui. Ela fala que as palavras têm poder. Então, se você fala que seu filho é, e ele acreditar que ele é, ele vai ser, né? E a neurociência também, ele explica isso, o poder dos pensamentos positivos. Então, se você chama coisa negativa pra você, se você fala tudo pra mim tá errado, tudo pra mim é mais difícil, se você tá chamando isso pra você, é isso que vai ser. Então, nós temos que nos policiar com as palavras que saem da nossa boca. Que nossas palavras sejam para edificar e não para destruir. Então, essa é uma das coisas também que a gente traz da nossa criança interior e que provavelmente passamos para os nossos filhos. Então, quando acontece
traumas na infância, nós guardamos essa criança ferida dentro de nós, né? E esses traumas, igual eu falei anteriormente, não é necessariamente algo trágico. Existe algo trágico também. Tem gente que foi abusada, tem gente que foi abusada sexualmente, abusada com palavras, existem vários tipos de abuso, né? Tem pessoas que foram espancadas, enfim, existem vários outros tipos de trauma que esses também causam uma criança interior ferida, né? Muitas vezes eu já escutei assim, mas eu achei que eu tinha superado isso, e isso tá me afetando. Então, assim, quando você não supera o que você viveu, entendendo o que passou, que aquilo, eu não tô aqui falando, tá, gente, que isso é certo, não é errado, continua sendo errado. Mas até quando você vai deixar esse trauma, esses pensamentos negativos te dominar, mandar na tua vida, tá? Então, quando a gente fala em ressignificar, a gente fala olhar para trás, olhar para esses traumas sem sentir dor, sem que ele estabeleça quem você é e as suas atitudes daqui para frente. Entende? Então, assim, você vai olhar, você não vai esquecer. Não é isso aqui que eu estou falando, né? Eu estou falando para você ressignificar. Você vai lembrar, mas aquilo não vai te trazer aquela dor, não vai te trazer aquele sentimento, não vai te trazer uma repetição de padrões. Porque agora você tem consciência. Agora você é um adulto. Você não é mais aquela criança indefesa, né? Então, é isso. Então, vamos pro terceiro passo, que é a codependência começa na família. Bom, já venho falando aí que a gente repete padrões. Então, quando aquela criança interior, ela se manifesta em nós, é aquelas experiências que a gente teve que não foram embora, que elas ainda estão aqui, elas ainda estão machucando, elas ainda estão sendo feridas, e que você não se libertou desse sentimento, tá? Então, muitas vezes, ainda vemos o mundo através dos olhos de nossa criança. Nós somos adultos, mas com aquele sentimento de criança, de indefesa, de que não tem capacidade, de que não merece, que tudo é difícil. Então a gente vem com esse sentimento da nossa criança. Nós somos adultos com a criança interior ferida, né? Então, os relacionamentos que tivemos com os nossos pais ou com as pessoas bem próximas, né, que foram referências aí na nossa infância, ela molda cada relacionamento que nós temos na fase adulta, né? Muitas vezes a gente vem falando assim, cara, parece que eu casei com meu pai, né? Então, a gente repete muito padrões inconscientemente, muitas das vezes. Por isso que o primeiro passo é a consciência, é trazer a consciência para você, o que me fere, quais são os problemas. Por isso que voltar lá na infância às vezes pode ser doloroso, mas é libertador quando você se liberta e vê que hoje você é um adulto, hoje você sabe se defender, hoje você é capaz, você tem essa consciência da sua capacidade, que não são os outros que te definem, quem define é você. E eu sempre pergunto, né, no meu processo de coach, quem é você? E é isso que a gente vai trabalhar com essa criança interior aí ferida. Vamos pro quarto passo, então. Bom, é identificar comportamentos essenciais. A gente tem que identificar quais comportamentos que nós tivemos, né, na nossa infância, ou que nossos filhos têm hoje, tá? Provavelmente, se você grita, igual eu já gritei muitas vezes com meu filho, e confesso, muitas vezes está sendo desafiador para mim nessa quarentena, né? E eu imagino que para a maioria das famílias também está sendo. Então, se você grita com seu filho, provavelmente ele vai gritar também. Se você bate no seu filho, provavelmente ele vai ter reação
agressiva com o irmão, com outros colegas, tá? Samira, isso aí é regra, é isso. Não, lembra que o mal é generalizar? Por isso que eu sempre falo, provavelmente, na maioria das vezes, os padrões se repetem, né? Existem aqueles relacionamentos tóxicos, você casa com uma pessoa, aí ela te agride, ela te bate, né? Aí você casa com outra, acontece a mesma coisa, você fala, não é possível, eu tenho o dedo podre. Não é que você tenha dedo podre, é que inconscientemente você está repetindo um padrão, ou que você vivenciou na infância, ou sua mãe apanhou, ou você viu alguém muito próximo de você apanhar, ou foi algo que você vivenciou em um primeiro relacionamento, por ter, na maioria das vezes, baixa estima, né? Baixa autoestima, e N fatores aí que eu não vou entrar em detalhe, que possibilitou você criar essa crença, tá? As crenças, geralmente, elas são criadas de 0 a 12 anos, né? São na nossa infância aí, de algo que a gente viveu, ou de algo que a gente viu, ou de algo que a gente sentiu. Então, a gente cria crenças assim, pensamentos, sentimentos e na comunicação. Então, dependendo de como você sentiu, se comunicou e pensou, você cria alguma crença através daquilo que você vivenciou, que você viu, né? E aí a gente vai repetindo esses padrões aí, e se a gente não trazer a consciência, a gente passa isso para os nossos filhos também. Bom, se você não sabe quem você é, você vai crescer achando que depende de algo de fora, depende da opinião do outro, ou depende de uma roupa, ou depende de uma viagem, ou depende de dinheiro, para definir quem você é, né? E quando adultos, a felicidade também está associada a dinheiro, né? A carro, a emprego, quando você está adulto, né? A criança, ela fica querendo brinquedo, ela quer coisas materiais. Ela quer ter, ela não quer ser. Porque quem você é o ser. O que você tem é o ter. Muitas pessoas estão ligadas no ter, no fazer e não no ser. Se tornam pessoas infelizes. Mas, vamos lá. O ter e o fazer é importante? É sim. Mas a sua base é o ser. É quem você é. Quando você sabe quem você é, nada te afeta. Retificando. Pode até algumas coisas te afetar. Lembra, nós somos seres humanos, nós erramos, nós somos imperfeitos, mas vai te afetar de uma forma em que você vai reconhecer, vai analisar, ver a veracidade disso e vai se erguer de novo, né? Eu costumo falar que a vida, ela é igual o batimento do coração, né? Ela tá lá em cima, é os picos e vales, né? Um livro muito bom até que eu indico pra vocês. Então, a vida, ela tá aqui, ó. Né? O batimento do coração não é assim? Então, é feita de altos e baixos. Quando ela ficar linear, é porque acabou a vida. Não tem mais vida, né? Então, a gente sempre vai ter desafios na nossa vida. Isso aí, ninguém tá livre, né? Aquela Cabana, que é um filme muito bom, que eu recomendo também. Ela pergunta, você quer uma vida sem dor? E aí ele fica assim, né? Não, porque não existe uma vida sem dor. O que existe é o que você faz com essa dor. O que existe é o que você faz com esses desafios. Os problemas sempre vão existir. E não existe problemas pequenos ou grandes, porque o problema, né? Os desafios aí é de cada pessoa. Então é o sentimento da pessoa de acordo com aquilo, tá? Então a gente tem que respeitar também isso. Então, problemas todos nós vamos ter. Qual que é a solução? É como você lidar com esse problema. Como você reconhecer esse problema. E como você resolver esse problema. Bom, então o quinto passo é acolher, aceitar e cuidar da sua criança interior. É preciso cuidar da sua criança interior, né? Pergunte para essa criança, né? Pergunte para você mesmo o que ela sente,
né? Existe uma ferramenta em que a gente faz, onde pede a pessoa para visualizar, né? Ela criança, e ver como que ela está se sentindo, como que ela, o que ela está pensando, e a gente ressignifica algumas coisas nesse processo de coaching. É uma ferramenta muito poderosa. Então, assim, neste momento, eu queria que você sentasse, que você perguntasse para sua criança interior, naquele momento que te traz dor, naquele acontecimento que te feriu, que você acha que te gerou uma crença ali, né? Talvez o seu pai ou sua mãe falando pra você que você não presta pra nada, já aconteceu isso comigo, de você, ou de alguma coisa que te feriu. E aí pergunta, o que você tá sentindo? Como que você pode ajudá-la? Sinta, respire. A gente aprende no processo também sobre vulnerabilidade. Vulnerabilidade é saber que nós não somos perfeitos, que nós vamos errar. E aceitar esse erro, tá? Aceitar que nós vamos errar. E a partir daí, se perdoar. Se perdoar faz parte do processo, né? Não se sentir culpada, tá? E perdoar é um processo lindo, tanto se, né, o auto-perdão, né, como perdoar o próximo. Eu sei que é desafiador, né, mas precisamos, por nós, tanto o auto-perdão como perdoar o outro. Perdoar o outro não tem nada a ver com o outro, tem a ver com você mesmo, porque é um sentimento que você vai se livrar. Eu costumo falar muito que qual é o preço que você paga por ter raiva do outro, né? Você paga um preço muito alto e você realmente vai entregar a sua vida na mão do outro, porque quando você sente um sentimento, principalmente um sentimento muito ruim, como raiva, você vai deixar a pessoa mandar na sua vida, porque esse sentimento faz mal para você. Às vezes o outro não tá nem aí e você tá aí se maltratando, se magoando, não deixando você progredir, a sua vida progredir, viver o momento, viver as coisas boas da vida, porque a pessoa começa a ficar muito negativa, sempre vendo só as coisas ruins. Então, quando você perdoa o próximo, você tá fazendo bem pra você mesmo, tá? Perdoar, gente, não é esquecer, tá? Perdoar não é concordar que o que a pessoa fez é certo ou errado, não tô aqui pra isso. Perdoar é saber que a pessoa fez determinada coisa, tá? E que te feriu, mas que você, embora não concorde com o que ela fez, entende o que ela fez. Pra mim funciona assim, tá? Entende o que ela fez, o que ela achou que era certo, o que ela sabia, né? A gente fala muito de pais, por exemplo, aqui, né? A gente fala muito de pai e mãe porque é a nossa base, é quem criou, né? É quem geralmente vemos mais convívio na infância, geralmente, né? Tem gente que foi criada por vó, tem gente que, né? Então, assim, mas geralmente são pais. E às vezes nós culpamos eles por algum motivo, né? Aí eu chamo a autorresponsabilidade pra você, né? Seu pai te bateu, sua mãe te bateu, ou falou palavras que te magoou. Entenda, não foi certo o que eles fizeram, né? Porque te magoou, então se te magoou, pra você não foi certo. Só que eles fizeram o que eles sabiam, o que eles achavam que era certo, o que eles sabiam, o que eles entendiam. Muitas vezes eles estavam repetindo um padrão. O que eles passaram para você foi o que eles viveram com os pais deles, né, que são seus avós, no caso. Quando você compreende isso, às vezes fica mais leve você perdoar, tá? Isso é só um exemplo em que eu tenho trago para minha vida. Então você acolhe essa criança sua interior, fala com ela que você vai estar sempre ali para ajudá-la, que ela não está mais sozinha, que você já é adulta.
compreendendo, dando amor para aquela criança, que é você, né? E você também pode escrever as suas experiências no diário. Escrever ajuda muito. Escrever numa folha de papel, seus sentimentos, né? Suas experiências. E é um exercício bem bacana para estar fazendo aí, tá? Então, gente, olha só. Esses são os 5 passos que eu falei da criança interior, né? Então, vamos cuidar emocionalmente dos nossos filhos e preservar a criança deles, né? E vamos cuidar também da nossa criança interior, tá? A sua criança interna está dentro de você. Ela está viva dentro de você. Então, faça coisas que ela gostaria de fazer também. Muitas vezes a gente se pega brincando com os nossos filhos e falando, cara, que legal, se divertir. Cara, eu voltei a ser criança. Muitas vezes eu falo isso. Cara, fui fazer uns TikTok. Caraca, tô me sentindo criança de novo. Isso é bacana. Tá? É bacana, porque você tá ali fazendo feliz sua criança interior, fazer algo que você gostava de fazer quando criança, né? A gente fala muito, pelo menos eu falo muito, né, que quando eu tive filho, eu comecei a enxergar o mundo de novo como uma criança. Eles ensinam isso pra gente, né? Por isso que muitas vezes as pessoas falam que quando a pessoa tem filho, ela melhora, né? Eu acho que de certa forma sim, claro, como eu falei, não é generalizar, né? Mas eu acho que de uma forma sim, porque você começa a ter sensibilidade para algumas coisas que você perdeu durante sua vida adulta. Uma das coisas que nós perdemos muito, que eu gostaria de deixar aqui também, é a capacidade de sonhar. Quando a gente é criança, a gente sonha muito, sonha várias coisas. E depois a gente vai crescendo e vai perdendo a capacidade de sonhar. Porque muitas vezes alguém falou pra você que isso era impossível, que isso não era capaz, que você nunca ia conseguir. Quem disse? E aí eu vou voltar aqui pro meu Deus. Deus te prometeu uma vida extraordinária. Acredite no seu potencial. Tá? Acredite, ore. Corra atrás. Faça a tua parte. Coloca metas, coloca objetivos. Tenha sonhos pequenos, sonhos médios, sonhos grandes. É importante ter esses sonhos todos. Porque geralmente os sonhos grandes vai demorar mais para realizar. E você vai se abastecendo com esses pequenos, com esses médios. Quando você vai ver, você realizando isso, vai gerando algo, a sua farmácia interna que vai crescendo e vai... A autoestima vai aumentando e a sua capacidade de produção vai sendo cada vez melhor, tá? Então fica aqui um recado para você. Nunca deixe de sonhar. Cuide da sua criança interior. Cuide dos seus filhos. E o autoconhecimento, ele é contínuo, né? Eu tô 1 ano nesse processo e eu ainda não, né? Porque eu acho que daqui a 10 anos também eu vou estar aprendendo ainda. Mas eu estou num processo contínuo de autoconhecimento, né? E hoje é mais fácil reconhecer determinados comportamentos meus. Ah, Samira, você não tem mais aqueles comportamentos? Tenho. Mas na frequência bem menor. E hoje eu sei reconhecer. Por exemplo, se eu perco a paciência com meu filho, grito com ele, por algum motivo, eu vou respirar. Sempre falo, né? Inspira, respira e não pira. E vou falar, meu filho, e vou conversar com ele. Meu filho, você me perdoa, me desculpa. A mamãe ficou chateada, a mamãe ficou nervosa, a mamãe perdeu o controle. E fala do seu sentimento pro seu filho, por que não? Nós exigimos muito respeito dos nossos filhos. Nós damos respeito a eles, né? Aí eles são crianças e são um ser humano também, né? Não quer dizer não pôr limite, a gente tem que pôr limite, né? Nós somos referências deles. Nós temos que pôr limite, sim. Mas até que ponto esse limite não virou um autoritarismo? Até que ponto esse limite não tornou
prejudicial para o seu filho. Então você também, essa vulnerabilidade que eu já falei, é essencial para a criação dos nossos filhos. Bom, vou ficando por aqui agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Dá um joinha, curtam minha página no YouTube. Eu tô voltando a postar as coisas lá. Vão na palestra gratuita que eu vou dar online sobre o poder transformador do coaching, né? É só entrar lá no meu grupo VIP do Telegram. Entra no meu Instagram, lá na bio tem um link e lá você vai ver lá, grupo VIP Telegram. E entra lá, tá ok? Um grande abraço para todos vocês e ó, vamos cuidar da nossa criança interior, hein?